Hoje a gente inicia essa série de palavras fundamentos. E hoje eu quero fazer só uma introdução. Quando eu pensei nesse tema, esse tema nasceu no meu coração fruto de duas visões que Deus trouxe para mim. Tive duas experiências com Deus muito fortes no começo desse ano, logo após do período que a gente estava ali pregando sobre o reino de Deus, né, vem o teu reino. Eu tive alguns momentos com Deus e Deus mostrou duas visões. Por quê? Por que Ele me mostrou essas visões? Eu estava vivendo um tempo de alguns questionamentos com Deus. De olhar para Deus, fazer algumas perguntas sobre a minha vida pessoal, familiar, sobre o meu ministério. Eu comecei a questionar Deus, conversar com Deus. Eu confesso para vocês, eu sei que ninguém tem esses sentimentos que eu vou falar aqui, eu acho que ninguém que sente isso, ninguém pergunta isso para Deus, porque eu acho que vocês são mais fortes que eu, talvez. Mas eu comecei a perguntar para Deus, parece que algumas coisas não estão acontecendo. Parece que eu não vejo o crescimento, parece que eu não vejo que em algumas áreas pessoais minhas, até ministeriais, eu comecei a questionar Deus, estou abrindo meu coração com vocês aqui. Parece que eu estou retrocedendo em algumas coisas, parece que a coisa não está avançando, parece que eu estou errando em alguma coisa. Eu comecei a abrir meu coração com Deus, rasgar meu coração com Deus, ali na sala de oração, nos momentos que eu tinha sozinho, falando de sentimentos do meu coração, porque esses sentimentos crescem no nosso coração, esses sentimentos passam no meu coração. Eu acho que no coração de vocês não, acho que ninguém nunca perguntou isso para Deus, né? Por que as coisas não acontecem? Por que parece que as coisas estão retrocedendo na minha vida? Por que parece que algumas coisas estão recuando ao invés de avançar? E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco desanimado. Alguns dias ali falando com Deus, olhando para o natural e falando, Deus, e aí? Aí Deus me mostrou duas visões, sabe? Que foram dois momentos muito fortes na minha vida, assim, e como um grito de Deus para mim. Mas eu percebia que aquilo que Deus estava me mostrando, e eu quero falar para você que o que eu prego aqui são de experiências pessoais comigo. Eu não fico pensando e lendo cartilinha de livro, Ministério Jovem, o que eu vou pregar para os jovens? Pá. Deus tem me levado a pregar sobre coisas que eu mesmo tenho vivido que são para mim, uma realidade para mim. Não que eu seja contra isso, entendeu? Nós temos programas, pregações específicas para os jovens, jovens fortes, curso namorado, falamos aqui muita coisa e contextualizamos para a vida do jovem, mas o que eu vou falar para você aqui hoje é algo que Deus começou a trabalhar em mim e que depois eu vi Deus falando, eu quero que isso seja uma pregação, eu quero que isso possa tocar o coração de outras pessoas. Eu creio que nós vamos ter aí umas 6 pregações, quem sabe desse tema, que Deus tem trazido no meu coração. Mas Deus mostrou duas visões. A primeira, eu vi um homem cavando, sabe? Um homem cavando, fazendo um buraco fundo no meio de uma terra mesmo. E eu vi ele cavando, ele gastando energia. E eu via muitas pessoas passando do lado daquele homem, do lado daquele buraco que ele estava cavando, e algumas nem estavam nem aí, não estavam nem enxergando ele. Sabe quando o cara está lá no buraco lá e você passa, você não consegue ver, você vê um buraco, mas você não sabe que tem um cara lá dentro. E tinha muita sujeira, o trabalho era pesado, e não tinha nada agradável no que ele estava fazendo. Não tem nada agradável em cavar um buraco, em fazer uma vala. E aí Deus começou a falar ao meu coração, para que um fundamento seja, para que surja um fundamento, para que um fundamento seja construído, é necessário cavar valas. Sim ou não, gente? Ou esse salão aqui está construído em cima da terra? Olha aqui, olha do lado direito seu, do lado esquerdo. Onde estão os fundamentos desse salão, gente? Alguns a gente consegue ver, outros estão aqui debaixo de nós. Existe um fundamento. Deus começou a falar, nesse buraco que esse cara está cavando, eu estou dando início a uma coisa grande. Uma coisa sustentável e que não pode ser destruída, né? Porque tem fundação, tem fundamento. Cavar tem a ver, gente, significa muitas vezes estar num lugar onde não se é reconhecido. Cavar, fazer buraco, muitas vezes significa estar escondido, estar longe dos holofotes, mas cavar, criar fundamento, tem a ver com um propósito. Desempenhar uma tarefa longe de holofotes, mas que tem um propósito. Cavar significa desempenhar uma tarefa que
muitas vezes longe de holofotes, mas que tem um propósito. A construção de fundamento tem a ver com uma construção de destino. A palavra destino significa futuro. Quando você está cavando uma vala para fazer ali um fundamento, você está construindo um futuro que nasce a partir daquele trabalho, que é sujo, que é desagradável, que exige um esforço muito grande, mas o fundamento sustenta o destino. O fundamento sustenta o propósito, aquilo que vai surgir, o fundamento sustenta o futuro. Um bom fundamento diz se a construção, se o que for levantado sobre ele vai permanecer ou vai ser destruído. Então Deus me mostrou esse cara cavando num lugar sujo, num lugar longe, como se ele tivesse escondido naquele lugar. Mas o que ele estava produzindo iria sustentar o propósito e o destino dele. Deus começou a falar isso ao meu coração. Eu estou te levando por um tempo de cavar, de fazer valas que são necessárias para que você sustente o futuro e aquilo que eu tenho para você. Sem fundamento, não há futuro sólido, sem um firme fundamento, sem você fazer buracos fundos para produzir fundamentos realmente fortes, não há destino sustentável. E a segunda visão que Deus mostrou para mim, foi muito interessante também. Ele mostrou um homem na praia, assim. E eu gosto muito de praia. Quem me conhece sabe que eu gosto de praia. Na realidade, quando eu fui para Porto de Galinhas, já falei aqui para vocês, eu senti que eu deveria começar uma igreja lá. E eu acho ainda que é um lugar, uma terra fértil fazer uma igreja, cara. Porto de Galinhas. Eu amo praia. Eu tenho muita vontade de ir para a praia. Eu tenho vontade de morar na praia. Eu tenho vontade de entrar na minha igreja, pregar de bermuda, chinelo e camiseta. Camisa de botão, né, para ser mais chique. Mas nessa praia, eu vi um cara numa praia, mas essa praia não tinha onda. Ele estava na areia, e num lugar bonito e tal, mas o mar estava recuado, o mar começou a recuar. Ele estava na areia, sabe quando você entra, quando você quer entrar na praia para você dar um jacaré, para você pular as ondas, para você curtir? Eu curto fazer isso. Eu curto dar um jacaré sem prancha mesmo, não sei surfar. Mas eu curto entrar no mar para levar caldo, tá ligado? Eu acho da hora. E aí eu vi esse homem no mar, mas eu vi ele sem propósito lá, porque o mar estava recuando. Ao invés da onda vir, o mar recuava, o mar ia para trás. E eu fiquei triste novamente. Eu falei, mas por que o Senhor quer falar comigo, Deus? E aí Deus falou muito forte no meu coração, para que a onda surja, o mar precisa recuar. Porque daí o recuo do mar vai produzir um fundamento para que essa onda, eu sei que o que forma a onda é o vento, mas o que Deus estava falando no meu coração era sobre um tsunami. Se você for estudar sobre o tsunami, como ele se forma, como num tsunami, eu fui pegar algo bem rápido e falo assim, ó, tipicamente cerca de 10 minutos antes de um tsunami, o mar recua da costa, expondo partes do leito marinho. Se a inclinação for rasa, este recuo pode exceder 800 metros. Então, 10 minutos antes de um tsunami, o mar recua. E a onda se forma e diz que tem ondas de 30 metros de altura. E aí Deus começou a falar muito ao meu coração. E a frase que Deus disse para mim foi, para que a onda se forme, o mar precisa recuar. Para que essa onda se forme, para que essa onda que vai trazer alegria, vai te levar, vai te impulsionar, o mar precisa recuar. Então eu estou fazendo algumas coisas recuarem na sua vida, eu estou te fazendo recuar para que bases sejam formadas, para que essa onda venha com força, com intensidade, e para que ela te leve, para que você seja levado, e você não vai conseguir se segurar, você não vai se conter, eu vou te levar, eu vou te impulsionar, sabe? E aí Deus começou a falar muito ao meu coração sobre essas duas coisas. E sabe, tem momentos que a gente olha para o lado e a gente não tem motivo nenhum para celebrar e para ficar animado. A gente olha e fala, parece que nada está acontecendo, parece que as coisas estão numa rotina cansativa e parece uma mesmice. Mas o que eu quero falar para vocês é que tem momentos que Deus nos prepara, porque logo ali, há 10 minutos, tem um tsunami se formando. Mas uma base precisa ser feita para que isso aconteça. Não vem do nada. Eu gosto muito da frase de um pastor que eu tenho ouvido esses dias e que ele falou que leva muito tempo para acontecer algo de repente. Para acontecer o de repente.
leva muito tempo para acontecer o de repente de Deus. Eu estava lá em Jundiaí, há 2 semanas atrás com o Paulinho. Todo mundo conhece o Paulinho do Drops, né? Paulinho Drops, meu amigo famoso. E eu ouvi uma coisa, ele pregou sobre intimidade lá, ele foi um dos pregadores junto comigo numa conferência de jovens lá. E eu ouvi uma coisa bem legal que ele disse. Ele estava falando sobre intimidade, sobre estar na comunhão com Deus, sobre viver. E ele falou que hoje todo mundo conhece o Drops, as visualizações, milhões de visualizações, né? E ele falou que tudo que Deus tem feito, assim, que ele vê que Deus tem feito, muita coisa Deus já tinha falado ao coração dele no quarto dele há anos atrás, enquanto ele adorava, enquanto ele pegava o violão dele, passou, quando ele era um adolescente, um jovem ainda. E eu ouvi muitas histórias do pai do Paulinho falando que ele, por muitas horas, ficava no quarto dele com o violão dele, adorando, varando a noite, a madrugada. E ele falou que em muitos momentos como esse, Deus falou muita coisa para ele. Falou, eu vou te usar, eu vou te levantar. Mas existe uma preparação, um caminho para que isso aconteça. Eu preciso criar um fundamento. Você vai ter que cavar, cara. Eclesiastes capítulo 7, versículo 3. Você está com a tua Bíblia aí, você pode abrir. Eclesiastes capítulo 7, versículo 3. Antes de ler esse texto, o que eu senti que Deus falava comigo nessas duas visões. Eu estou te preparando para algo maior. Eu estou te levando para um lugar para que você seja preparado. E o que eu quero te falar nessa noite é que Deus quer levar muitos de vocês, quer nos levar, como ministério, como juventude, a um tempo de cavar. Há um tempo onde talvez algumas coisas vão recuar, parece naturalmente que não está nada acontecendo. Mas quando você está na presença de Deus, quando você se coloca diante dEle, quando tudo parece que não está acontecendo, esperar em Deus é caminhar. Parece que tudo do seu lado conspira contra você. Mas olha o que fala esse texto, Eclesiastes 7,3. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Salomão escreveu isso aí quando já era experiente. Já tinha passado muita água debaixo da ponte. E ele chegou à conclusão de que a tristeza era melhor do que a risada. Porque na tristeza, Deus o levava para um momento de aconchego com Ele, de reflexão. Quando eu tenho tristeza no Senhor, Ele produz crescimento em mim. Ele produz vida em mim. E Deus, eu me lembrei da história de Ana, chorando, lá no templo, chorando. A tristeza de Ana de não poder ter um filho a levou para o lugar certo. E ela estava cavando naquele momento. Cavar é sujeira, exige esforço, é suor, ninguém está te vendo, mas quando você está cavando diante de Deus, criando fundamento, intimidade com Ele, e cavar eu quero traduzir como estar perto de Deus, gerar intimidade com Ele, se aprofundar com Ele, Ele produz algo sustentável na sua vida. E quando vier a resposta, você vai saber o que fazer. Quando veio Samuel, Ana o dedicou para Deus. E ele foi um dos maiores profetas da Bíblia. Porque ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela lançou a sua tristeza, o seu sofrimento em Deus. E por isso ela foi capaz de receber o milagre, receber a provisão e ainda falar, Ele é teu, Senhor, não é meu. Há momentos que não temos nada para celebrar, o trabalho está duro, não há reconhecimento, a solidão parece ser a nossa melhor amiga. Parece que estamos gastando a nossa energia à toa. Mas é nesse momento que precisamos entender que se estamos cavando valas numa terra firme, essa terra é a presença de Deus, a gente vai produzir fundamento que vão sustentar e vão levantar algo indestrutível. Eu creio que Deus quer esconder alguns jovens nesses dias, na presença dele, sabe? Deixa eu te esconder aqui, cara. Deixa eu te trazer para um lugar onde você não vai estar em tanta evidência, onde você não vai estar nos holofotes do natural. Mas eu vou te preparar para um destino e um futuro firme e consistente, que nada vai poder te destruir. Eu estou falando o que Deus falou comigo. Ele falou, eu estou te escondendo, eu vou te esconder, para que você não seja destruído facilmente, para que a glória deste mundo, para que o reconhecimento deste mundo não te destrua, não acabe com você, para que
você não corra o risco de se alegrar rapidamente e se esquecer de quem realmente importa. O que realmente importa. E nessa série, eu quero falar com vocês sobre coisas, sobre alguns fundamentos que nos preparam para a construção e para aquilo que é aparente para os homens. Para alguns princípios que nos preparam para quando vier a grande onda, para que a gente seja levado e possa fazer algo que seja relevante em Deus e não apenas com o olhar do homem. Deus me lembrou de 4 homens. Primeiro, Davi. Desde o momento que ele foi ungido, até ele assumir como rei de Judá, foram 15 anos. Ele passa por um processo, e depois que ele assume Judá, ainda passam-se 7 anos até que ele se torne o rei de todo Israel. São 22 anos até que ele chegue na crista da onda. Agora, eu comecei a pensar, cara, o que Davi fez durante esses 15 anos? O que ele estava fazendo? Onde ele estava? Ele estava cavando. Ele disse, do teu altar, Senhor, eu me aproximo, cantando hinos de louvor. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Eu amo aonde tua glória habita. Mas vale um dia, Senhor, nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Moisés recebeu o chamado de Deus quando ele tinha 80 anos de idade. Passaram-se 80 anos. Ficou 40 anos lá no Egito. Depois mais 40 anos trabalhando no deserto. José, no momento que ele recebeu o sonho de Deus, aquele sonho que ele compartilhou com seus irmãos, até que começasse a acontecer, ele foi vendido com 17 anos. As coisas começaram a acontecer do que ele tinha sonhado, quando ele tinha 30, 31 anos. Passaram-se 13, 14 anos entre o sonho e o cumprimento do sonho. O que José estava fazendo desses 13, 14 anos? Deus o escondeu e o preparou. Criou fundamentos, bases profundas, para que quando ele fosse o governador, o segundo homem mais importante de todo o Egito, ele soubesse que quem era realmente o rei. Quem era o rei da glória? O Senhor dos senhores. Jesus começou a exercer o seu ministério com 30 anos, cara. O que Jesus fez nesses 30 anos que se passaram? Ele era o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele estava criando fundamento, bases. Diga assim comigo, o fundamento. Fala forte, o fundamento nos permite resistir às pressões externas. E quando a gente fala de fundamento na presença de Deus, a gente fala de fundamento que duram por uma eternidade, que fazem com que a gente persista e permaneça até uma eternidade. Salmos 89:14 fala assim, ó: a retidão e a justiça são os alicerces, ou melhor, o fundamento do teu trono. A retidão e a justiça são os alicerces, ou a retidão e a justiça são fundamento, em outras versões fala, do teu trono. E aí se você vai em Provérbios 10:25, fala, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo, e justiça é o fundamento de Deus, é o fundamento do trono de Deus, o justo permanece para sempre. Passada a tempestade, o ímpio já não existe mais, mas o justo, aquele que tem o fundamento do trono de Deus, do reino de Deus, permanece para sempre. Eu escrevi aqui 2 frases que eu quero ler para vocês. Eu creio que nesse tempo da gente estar compartilhando essa série de palavras, vai ser um tempo de nós cavarmos juntos, fazermos valas, para construirmos sobre bases sólidas, profundas e não superficiais. Para aquilo que Deus quer fazer, para onde esse mundo está indo, Deus precisa levantar uma geração que tenha fundamento, que tenha profundidade. Mas antes que exista o fundamento, a gente precisa cavar. E cavar exige esforço,
trabalho árduo. No cavar não existe reconhecimento, não existe glória, não existe holofotes. Mas quando você está cavando, você está no lugar de proteção por Deus. E o melhor lugar de proteção de Deus, o melhor lugar para você cavar é na presença dEle. É na palavra dEle. E eu anotei que é um tempo também da gente esperar pacientemente o recuo do mar, pois a onda vai se formar e as águas vão nos levar longe, bem longe, bem longe, bem longe, bem longe. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, eu queria chamar os músicos para subirem aqui, todos eles. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces, tinha o seu fundamento na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 24, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Qual é a nossa rocha, gente? Quem é a nossa rocha? 1 Coríntios 10, 4 fala, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Isaías 26, 4 fala, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Efésios, eu quero que você abra em Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, diga comigo, ajustado, e cresce, fala, cresce, para tornar-se um santuário, diga santuário, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu creio que nesses dias Deus está nos chamando a criarmos fundamentos, a cavarmos valas neste fundamento, nessa rocha eterna, abrirmos valas nessa rocha que é Jesus. E quando a gente constrói algo em cima sobre esse fundamento, sobre essa rocha, sobre esse alicerce chamado Jesus Cristo, 5 coisas acontecem de acordo com Efésios capítulo 2, que nós acabamos de ler. Primeiro, a gente permanece. Segundo, a gente cresce. Terceiro, a gente se santifica, a gente vive uma vida de santidade. Quarto, a gente está caminhando em unidade, a gente está misturado com Ele, porque a nossa base é Jesus Cristo. E quinto, a gente passa a ser uma morada do Espírito Santo, constante, diária, permanente. Sabe por quê a gente não cresce? Sabe por que a gente não permanece? Sabe por que a gente não consegue viver uma vida de santidade? Sabe por que a gente não consegue caminhar em unidade com o Espírito Santo? Sabe por que o Espírito Santo não habita em nós e produz em nós mudanças? Porque a gente constrói e reconstrói a nossa casa sobre a areia. A gente peca e a gente volta e constrói a nossa casa, a gente constrói fundamentos da nossa vida sobre a areia e não sobre Cristo. Não sobre a verdade da palavra de Deus. Mas eu creio que nesses dias, e hoje é apenas uma introdução, não vou falar sobre o primeiro fundamento que eu quero falar com vocês.
Eu creio que cada fundamento que a gente for trabalhando, e a base vai ser palavra, oração e discipulado. Cada mensagem vai construir algo em nós, para quando vier o vento, quando vier a chuva, a gente não seja destruído, mas a gente permaneça, e não só permaneça, a gente cresça, a gente produza santidade, pureza, a gente caminhe em unidade com Deus.